Aleluia. Reconhecemos a sua presença, Senhor. Sim, Pai, a tua palavra diz que maior é o que habita em nós do que aquilo que habita no mundo. Ó Senhor, na sua presença nós estamos guardados, protegidos, blindados. Oh, obrigado, Senhor, porque nada pode nos atingir, nenhum mal nos atingirá, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Oh, obrigado, Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Muito obrigado, grupo de louvor. Eu quero que já prepare essa canção mesmo aí, para depois a gente tocar um pouco mais ela aqui, adorar mais um pouco ao Senhor. Você pode sentar. Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite, nesse culto de oração. E é um prazer enorme estar aqui com você nessa noite, para juntos celebrarmos ao Senhor. Mais embaixo. Aleluia. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. O importante é ouvir, né? Há uma grande importância no falar, mas também na maneira como nós ouvimos. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para orar, amém? Mas antes de orar, o Senhor liberou uma palavra hoje à tarde para compartilhar para com a igreja, amém? Você se alegra com a palavra do Senhor? Você está com o coração preparado para receber a palavra do Senhor? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, pois ela é poderosa para fazer algo poderoso em nossas vidas. Sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós disponibilizamos o nosso coração para receber com mansidão essa palavra que vai ser liberada nessa noite. E eu creio que ela será poderosa para trazer mudanças, transformação na vida daquele que ouvir e der crédito à tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, nessa noite se movendo em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo Senhor operando milagres, prodígios, maravilhas aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada um daqueles que entraram aqui essa noite e eles não vão sair da mesma forma que eles entraram. Eu creio, Pai, numa unção para nos fortalecer, numa unção para nos trazer graça, alívio imediato para aquilo que nós estamos precisando. Eu creio, Pai, em resposta de oração aqui nessa noite. Eu creio, Pai, no seu operar e no seu agir. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Aleluia. Deus é bom. Sabe, irmãos, nós falamos muito aqui dos propósitos de Deus para a nossa vida, amém? E é muito importante descobrirmos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Se você ainda não descobriu, nessa noite também é uma noite de oração que nós podemos orar por isso. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida ela só vai ter sentido aqui quando descobrirmos o propósito de Deus para o qual nós fomos criados. Às vezes nós fazemos planos, nós buscamos satisfação em coisas. A gente pensa que quando casar a gente vai estar satisfeito, a gente casa e não fica satisfeito. A gente pensa que vai ter uma satisfação nos filhos, tem filhos e continua com uma insatisfação. A gente pensa que a satisfação vai ser nas finanças, nos bens que pode ganhar. E nada pode nos satisfazer assim como o Senhor nos faz, amém? Existem muitas coisas boas pelas quais nós podemos desejar e buscar uma certa satisfação, mas a gente só vai estar de fato satisfeito, completo, realizado, seria a melhor palavra para dizer nessa noite. Todos nós só vamos estar verdadeiramente realizados, cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Amém? Mas nessa noite eu quero falar sobre algo muito importante também para nós. Existe o propósito de Deus para a nossa vida, mas deve haver também um propósito no nosso coração para com Deus. E é disso que eu quero falar nessa noite com você. Propósito do coração. Diga, propósito do meu coração. Amém? E nós podemos ver aqui nesse livro de Daniel algo poderoso, algo maravilhoso. E eu creio, irmãos, que isso pode trazer muitas respostas nessa noite ainda para nós. Você crê? Amém?
o propósito do seu coração para com Deus pode trazer resposta de oração aqui para mim e para você nessa noite. Vamos ler o texto, Daniel capítulo 1, vamos ler a partir do versículo número 1. Eu vou ler na ACF mesmo, tá bom? Almeida, corrigida e fiel, é um texto mais fiel. O Novo Testamento até que eu leio um pouco mais na NVT, mas o Antigo Testamento eu prefiro deixar ele lá mesmo, porque as novas versões às vezes elas fogem bastante do contexto ali um pouco. Então diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, diga rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Você sabe o que é sitiar, não sabe? Cercou a cidade, tomou a cidade. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, também com D minúsculo. Verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Diga 3 anos. Aleluia. Eu quero que você grave esse número aí de 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Verso 6. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Outro ponto importante. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aqui no verso 8 é onde a gente vai desenvolver hoje a mensagem desta noite, que é o desejo, o propósito do coração. Quem foi que propôs no coração? O próprio Daniel. Não foi Deus que propôs no coração de Daniel, foi ele que se propôs. Propôs, aqui diz assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E algo bem interessante que nós vemos nesse texto: se contaminar de quê? Você já parou para meditar? Do que seria, ou o que seria essa contaminação? Será que essas iguarias estavam envenenadas? Será que esse vinho estava envenenado? É claro que não. Por quê? Porque eram as iguarias do rei. Era o vinho do rei. E algo interessante, irmãos, no decorrer desse texto, porque esses jovens, eles são levados cativos. E a Babilônia aqui é uma representação do mundo. Israel aqui é uma representação como nós hoje, igreja. Amém? É por isso que essa mensagem nessa noite ela é muito importante entendermos. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? Glória a Deus. Diga: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo.
Era como Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Já tem até um regzinho aí, né? Mora na Babilônia, mas não é da Babilônia. Então ele estava lá, mas ele não era de lá. Ele não queria. E a proposta do coração dele foi não se contaminar. Você tem proposto essa proposta mesmo no seu coração de não se contaminar, sabe, irmãos, com as iguarias? Eu não sei, talvez, se você já teve a oportunidade, talvez, de servir a algum rei ou de receber alguma proposta desse tipo. Mas existem, irmãos, as propostas do mundo que são sedutoras. E aqui o que eu vejo é que não era algo ruim o que estava sendo proposto para esse jovem. Juan sabe que Daniel era um jovem, amém? No início lá começa a descrever que era um jovem de boa aparência, sábios, né, bem letrados, bem educados. Ele escolheu a dedo. Sabe, o mundo também ele tem interesse na sua capacidade, no seu talento, na sua habilidade que Deus te deu. Ele está interessado também e sempre vai fazer uma boa proposta. Qual era a proposta aqui? Está recebendo das mesmas coisas que o rei recebia. Você já parou para pensar nisso? Eles não foram levados a ser escravos e ficarem recebendo lá, sabe, as comidas inferiores, não. Eles foram para participar também do banquete que o rei tinha. As iguarias e do vinho, do melhor vinho. Mas Daniel sabia que se ele fosse participar daquilo dali, sabe, irmãos, o mundo tem uma forma de servir. O mundo tem uma forma de trazer. E aqui o que ele percebeu é que se ele fosse aceitar, se ele fosse receber isso, ele ia também agora ser obrigado a estar se contaminando com aquilo. Mas ele decidiu no seu coração não se contaminar. E qual era a proposta dessas iguarias, desse tratamento especial? Quanto tempo era? Diga 3 anos. A proposta era de 3 anos ser tratado da melhor forma, para que depois eles pudessem se apresentar diante do rei. Vamos ler o versículo número 9 em diante. Vamos continuar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha, você já viu que já começou a mudar as coisas aqui? Porque ele decidiu no seu coração, ele já achou o quê? Graça, favor diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. Por que ele estava com medo? Porque o rei determinou algo e Daniel pediu a ele que permitisse ele fazer diferente. E aí ele disse aqui no verso 10: e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12. Experimenta. Peço-te os teus servos 10 dias, diga 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. O que é que Daniel propõe? Uma troca de 3 anos por 10 dias. Aleluia. Aleluia. A proposta que veio do rei era de 3 anos, tratando ele da melhor forma, para que depois eles pudessem se apresentar. Mas Daniel agora, inspirado, ele disse: me dê apenas 10 dias, vamos fazer um teste de 10 dias. E aí ele diz: então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Aleluia!
aqui pode cair por terra uma teoria de que água e verdura emagrece, né? Só que aqui diz que estavam gordos de carne, amém? Era massa, os caras estavam musculosos. Era massa magra. Era carne, os caras estavam fortes. A Bíblia faz questão, irmãos, de alguns detalhes de falar. Estavam gordos de carne. Na sua versão está escrito assim, gordos de carne. Eles estavam bem tratados, estavam bem luzidos, né? Mais do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que devia beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Oh, aleluia! Vale a pena, irmãos, propor no coração não se contaminar? Até aqui já dá para perceber que vale a pena? Diga, vale a pena não me contaminar. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, essa noite mesmo é uma palavra do Senhor para mim e para você que está aqui. Eu não sei quais propostas você já recebeu. E independente de quão boas serão elas. Irmão, esses jovens, eles tinham motivo para se orgulhar. Porque todo o povo foi levado cativo, mas a esses foram escolhidos por dedo, a dedo. Ele deu os pré-requisitos de quais eles queriam. Eles queriam jovens influentes, eles queriam pessoas influentes. Agora eles queriam fazer o quê? Moldar, segundo os padrões da Babilônia. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não vos moldeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aqui Daniel, ele aplicou mais ou menos isso. Ele decidiu não se moldar aos padrões da Babilônia. Mas, irmãos, algo bem interessante que eu vejo nesses textos, eu amo esse texto de Daniel, eu amo o livro de Daniel, as escrituras que estão aqui, e algo bem interessante, porque a proposta dele não era para que o povo de Israel avaliasse ele. Ele fez algo muito sério que ele se decidiu a fazer, e mesmo assim, quem ia avaliar era a própria Babilônia. Você sabia que o mundo pode nos avaliar? E ele não tem outra coisa a dizer, a não ser comprovar o que Deus faz na minha e na sua vida? Você crê assim, irmãos? Eu creio dessa forma. Quando nós decidirmos no nosso coração, né, viver dessa forma. Sabe, e algo que é maravilhoso, e aqui no verso 17, vai dizer que aos 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a quem? Aquele que propôs no seu coração, a Daniel. Os outros, eles não mencionam isso. Apesar deles terem se comportado dessa forma, Daniel foi quem tomou a posição. Eu vejo aqui uma liderança decidindo e convidando outros também a fazer a mesma coisa. Sabe, irmãos, eu quero propor no meu coração a não me contaminar com as coisas do mundo, mas eu quero também convidar vocês a viver essa vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. Talvez o mundo possa fazer uma proposta para você de 3 anos, mas você pode fazer uma proposta, uma contraproposta de apenas alguns dias e você vê a manifestação de Deus na minha e na sua vida. Aleluia! Começar a experimentar de coisas poderosas. Ele começou a ver as respostas de Deus imediatamente. A primeira foi, ele encontrou graça diante daquele chefe e permitiu. Aquele chefe, ele sabia a quem servia, sim ou não? Porque ele disse, eu tenho medo que a minha cabeça pode rolar. Ele sabia que aquele caba não era muito bonzinho, não. Qualquer coisinha o caba perdia as estribeiras. Mas olha o que Deus dá de antemão, entregando a Daniel algo que ele ia precisar logo mais na frente. O que foi que ele deu a Daniel? Ele disse, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão, diga toda a visão, e sonhos. Você deseja ter entendimento nas visões do Senhor? Eu sei que Deus pode propor de uma forma diferente, mas a primeira que eu vejo aqui foi uma decisão dele, de Daniel. Deus não disse assim, faz assim que eu vou te fazer dessa forma. Nós sabemos que nós já temos as promessas e nelas nós temos o sim e o amém, ok? Mas aqui é uma decisão, sabe, irmãos, é a gente olhar para as coisas que nos apresentam e dizer assim, eu não vou me contaminar
consagração. E veja, irmãos, aqui Daniel estava na antiga aliança. Nós estamos numa aliança superior. E hoje nós podemos dizer, ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como, aleluia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Aleluia. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Você tem desejado sabedoria da parte de Deus, irmãos? Você tem desejado coisas maravilhosas da parte do Senhor, para que você se sobressaia entre os demais? Eu estou aqui diante de alguns jovens e eu declaro sobre vocês mesmos, sabe, diante das propostas que o mundo pode oferecer, a decisão de vocês de não se contaminar. Eu creio num dia, num momento oportuno, poder, aqueles que duvidam, encontrar em vocês 10 vezes mais do que aqueles que estão vivendo uma vida segundo os padrões do mundo. Deus pode conceder a vocês sabedoria, sabe, inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento das coisas, irmãos. Nós vamos ver aqui, nós não vamos ler todos os textos, mas a palavra do Senhor vai dizer que Daniel tinha um espírito de excelência. A palavra do Senhor vai dizer que Deus deu a Daniel sabedoria, porque ele era sábio. Diga, Deus dá sabedoria aos sábios. Sabe que um dia me perguntei, Deus não poderia dar sabedoria para os tolos? Não era? No normal não era para ser assim? Porque o que é sábio já é sábio. Mas a sabedoria tem que ser entregue aos sábios, porque eles vão saber o que fazer com a sabedoria. Diga, só os sábios sabem o que fazer com a sabedoria do Senhor. Aleluia, aleluia. E uma das coisas que nós podemos ver aqui era um temor no coração de Daniel. Lá em Provérbios diz que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio do conhecimento e do entendimento. Nós podemos encontrar e ver aqui um jovem, não era um ancião, era um jovem com temor ao Senhor. E esse homem, esse jovem, ele se tornou um jovem sábio, mais do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E aí a Bíblia diz, em Daniel 21, que Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, permaneceu lá. Amém? Glória a Deus. Pule para o capítulo número 2. O que aconteceu primeiro? Foi a capacidade de Daniel interpretar ou foi o sonho de Nabucodonosor? Foi a capacidade. Sabe, irmãos, eu vejo nessa noite, pelo Espírito, eu digo isso para você. Os problemas que podem aparecer na sua vida, por você decidir não se contaminar, Deus te dará o escape, a saída, a solução, antes dele chegar na sua vida. Se você recebe agora do Senhor. Amém? Porque eu vejo um Deus poderoso, que Ele se antecipa para aqueles que confiam nele. E eu não sei se você já leu, mas o que acontece? O rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho o que aconteceu? Deixou esse caba mais perturbado do que o que ele já era. A ponto de ele lançar um decreto. Nós vamos ler a partir do verso... Eu quero ganhar tempo aqui para a gente vir orar. Verso 12. Daniel 2, a partir do verso 12. Diz assim: por isso o rei muito se irou e enfureceu. O que aconteceu? Ele ficou irado e enfurecido. Por quê? Porque ele teve um sonho, ele apelou para todos os magos,
né, para que eles pudessem interpretar o sonho. E os magos começaram a pedir para que ele contasse o sonho, para daí eles poderem interpretar. Ele diz: eu já sei o que vocês estão querendo é ganhar tempo. Vocês querem que eu diga o sonho, e a partir do que eu disser, vocês vão inventar uma história e me dizer que é isso que vai acontecer. E o rei queria que eles interpretassem o sonho sem que ele contasse. E com isso, com essa insistência dos magos, ele ficou muito irado e muito enfurecido. E o que foi que aconteceu? E ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto. Diga: saiu o decreto. Estamos vivendo em tempos de decretos. Oh, aleluia. Se prepare, irmãos. Se prepare, porque provavelmente possa chegar um momento de nós termos que desobedecer alguns decretos de alguns enfurecidos e irados. Mas pela decisão que tomarmos antes de não nos contaminar com os padrões do mundo, o Senhor nos dará o livramento, o Senhor nos dará o escape, o Senhor não deixará nós cair na mão desses tiranos. E diz aqui, ó: e saiu o decreto, segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Qual foi o decreto que saiu? Decreto de morte. Eu não sei, irmãos, eu acredito que nenhum de nós aqui já recebeu o decreto de morte, sim ou não? Eu, pelo menos, graças a Deus, ainda não. Mas eu me pergunto nessa noite, eu pergunto a você nessa noite, se saísse um decreto de morte para você, hoje, de um rei irado, enfurecido, o que você ia fazer? Qual seria o nosso comportamento hoje? Qual seria o nosso comportamento diante disso? E aqui está dizendo que primeiro buscaram a quem? A Daniel e os seus companheiros. Porque o decreto, quem não revelou, não foi Daniel, sim ou não? Eles não tinham procurado a Daniel ainda. Daniel nem sabia do que estava acontecendo. Mas veja o desenrolar da coisa. Uma vez que aqueles sábios e aqueles magos não conseguiram responder, não conseguiram, trazer um esclarecimento sobre as visões do rei, saiu um decreto para que matasse todos os sábios. Irmãos, fique tranquilo, de repente você não fez nada. Você só se posicionou. E decretos sairão para que possam atingir a nós também. Mas hoje, olha o que veja que acontece no versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Outra coisa bem interessante que eu vejo aqui, para aqueles que são sábios, a maneira de falar. Daniel, ele falou de que forma? Avisada e prudente. Ele teve sabedoria como falar diante desses homens, porque eles já estavam debaixo do decreto, já tinha saído um decreto, e aquele que decretou estava enfurecido, ele estava irado, mas Daniel teve ousadia e coragem e sabedoria para falar com o capitão da guarda do rei. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, diga, desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado, diga, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus
de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode agradecer o Senhor? Esse mesmo Deus de Daniel, irmãos, é o nosso Deus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Pai. E ele deu entendimento, sabedoria, interpretação da visão a esse jovem que no início decidiu não se contaminar. Eu gostaria, inclusive, de poder falar sobre todo o livro de Daniel nessa noite, mas você pode continuar lendo e eu declaro mesmo que você possa ter inspiração e revelação para se inspirar na vida desse jovem. Esse jovem é aquele que nada mais, nada menos, Deus vai dar uma revelação para ele da primeira e da segunda vinda de Jesus. Vai dar uma revelação das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9, que uma parte dela já se cumpriu e outra está para se cumprir, e eu creio que vai se cumprir fielmente como Deus revelou para ele. Visões poderosas, irmãos, por conta de uma decisão. Creia, irmãos, vale a pena. Vale a pena, nessa noite eu quero dizer para você, vale a pena se consagrar a Deus. Vale a pena uma consagração ao Senhor. Vale a pena dedicar, sabe, viver uma vida mesmo no meio das propostas do mundo. E algo que eu vejo aqui, que Daniel ele não estava isolado, num lugar onde só orava, num lugar onde só as pessoas de Deus. Não, ele estava no meio da Babilônia. Ele estava aos pés de nada mais, nada menos do que ao rei da Babilônia. E ele não era bom, mas o Senhor deu sabedoria a ele para falar com ele, sim ou não? Você vê eles falando com essas autoridades, e essas autoridades cedendo para ele. Sabe, irmãos, nós precisamos como igreja ter sabedoria ao falar com as autoridades também, sim ou não? Mesmo sendo autoridades mundanas, mas nós precisamos ter sabedoria da parte do Senhor para que possamos falar com elas. Mesmo elas estando iradas, enfurecidas, mas há uma graça, e a graça e a unção que está sobre a nossa vida nos possibilita, nos dá capacidade para isso. Eu não sei o que você já teve que enfrentar lá fora, eu não sei as perseguições ou as afrontas, as propostas que já te fizeram, mas sabe, nessa noite, irmãos, eu tenho aqui pelo Espírito a dizer por você, mesmo que saia um decreto de morte, vale a pena confiar no Senhor. Porque se nós continuarmos a ler o livro de Daniel, nós vamos ver que não saiu só uma vez decreto de morte, sim ou não? Quem conhece a história da fornalha aqui? Quem conhece a história de Daniel nas covas dos leões? Aleluia! Vários decretos de morte saíram para esses jovens, mas foram livrados de todos. Você crê que esse mesmo Deus pode nos livrar? Você crê ainda, irmãos? E às vezes, irmãos, as propostas que vêm, esses dias eu meditando um pouco, e eu tenho visto pessoas ceder a propostas tão baixas. Deus tem o melhor para nós. Às vezes parece um jargão, né? Quando nós falamos aqui, Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Um miado de gato com fome. Deus tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor. Ele pode nos dar, irmãos, coisas poderosas que vão ecoar pela eternidade. Deus pode nos dar um livramento onde ninguém mais pode ter livramento. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus pode dar livramento para você e para aqueles das quais nem estavam esperando, mas receberam um livramento por conta do seu posicionamento. Qual foi o decreto que saiu? Era para matar só Daniel? Não, todos os sábios. Eles talvez nem souberam do decreto que tinha saído e do livramento também. Nós podemos receber livramento para a nossa vida e ainda levar livramento para outros. Maior do que qualquer decreto que pode sair do mundo são os decretos do Senhor. Amém?
Maior do que qualquer decreto humano são os decretos do Senhor. E nessa noite nós vamos orar, irmãos, aqui. E a minha oração nessa noite mesmo é para que haja uma proposta no seu coração. Mesmo que você já tenha propostas, já entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Mas nessa noite, vamos ter esse momento de oração aqui, de consagração. Vamos nos consagrar ao Senhor. E se você tem sido seduzido, se você tem sido atraído, se coisas talvez tenham seduzido você, propostas boas, iguarias, umas certas regalias, talvez algumas coisas do tipo, sabe, irmãos, presta atenção nessa noite. E algo que eu vejo da parte de Daniel, ele sabia que se ele cedesse para isso, ele ia estar recebendo coisas que ele não poderia dizer como seria que ter que ser. E se você continuar lendo os textos, você vai ver que depois disso, Daniel recebeu agora uma posição de autoridade, sim ou não? Agora ele podia usufruir das iguarias que o rei também tinha, mas agora ele poderia administrar. Agora ele poderia dizer como tinha que ser, porque ele recebeu do rei uma posição. Mesmo depois, o povo se levantando, porque assim pode acontecer comigo e com você. Quando Deus nos honrar, quando Deus nos exalta, quando Deus nos levanta, quando Deus nos concede uma graça, você vai se tornar destaque. E quando você se torna destaque, todos vão ver, sim ou não? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois o povo vai perceber que esses jovens, eles não se dobravam, eles não se inclinavam diante da estátua daquele rei, eles não adoravam outro Deus. E eu gosto de uma resposta que esses três jovens aqui dão para ele. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não salvei não, mas eu gosto demais dessa resposta que eles dão para Nabucodonosor. Aleluia. Oh, aleluia. Acho que é no capítulo número 3. No verso 4 do capítulo 4, diz assim: E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora, diga na mesma hora, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E aqui nós sabemos a história de Sadraque, Misaque e Abednego, que foi algo que eu pedi para você prestar atenção, que muitas vezes os padrões do mundo, as coisas, as propostas, a primeira coisa que ela quer fazer com você é mudar o seu nome. Lá você era conhecido assim, mas aqui vamos dar um nome para você. Aqui você é conhecido dessa forma. Sabe para quê? Para você começar a ser moldado daquela forma. Assim Deus também faz. Que quando Deus às vezes nos alcança, às vezes é necessário Ele mudar o nosso nome para que você comece também a mudar a mentalidade. O diabo sempre usa os recursos de Deus, imitando ao Senhor. Da mesma forma foi o que fizeram com eles aqui, mas mesmo assim eles não mudaram. Eles não se contaminaram. E aqui nós vamos ver que eles resistiram ao versículo 17. Eu vou ler do 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Ele perguntou: É de propósito? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, todos os instrumentos e espécie de música, vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, a quem é o Deus que vos... E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a ameaça. Responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto.
Acaba aqui foram usados, não foram? Aleluia. Você está preparado? 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará. Diga, Ele nos livrará. Diga, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o levantasse. Eu gostei dessa resposta aqui. Ele diz, ó, e se não, ele diz, mesmo que Deus não nos livre, deixa eu dizer uma coisa para você. Fique sabendo, ó Rei, nós não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o levantasse. Sabe, irmãos, eu vejo nesses jovens muita convicção. Sabe, eu vejo nesse jovem muita convicção de quem é o Deus ao qual ele serviu. Você tem convicção do seu Pai? Você tem convicção ao Deus que você serve? É isso aqui, irmãos, que vai nos fazer manter de pé diante das afrontas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Eu preciso exercer fé todos os dias. E ter convicção, discernimento, entendimento, para que em um determinado momento você não ceda a uma proposta ou a uma ameaça. Porque primeiro foi a proposta, sim ou não? E na hora da proposta, geralmente vem com a aparência de coisas boas. Mas é assim que o diabo faz. Primeiro ele propõe algo bom. Quando você não aceita agora, ele se enfurece contra mim e contra você. Você já tem deixado o diabo enfurecido? Você já fez coisas, já tomou decisões que o diabo se enfureceu? E muitas vezes nós vamos perceber isso em pessoas, irmãos. Porque o diabo sozinho ele não pode fazer nada. Ele precisa de alguém para fazer dessa forma. E é por isso que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É contra os principados e potestades. Eles vão enfurecer pessoas. Você vai ver pessoas enfurecidas e querendo se levantar contra mim e contra você. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus. Sabe, irmãos, eu tenho visto o que está acontecendo ultimamente. Você precisa ficar atento às coisas que estão acontecendo. Inclusive, você está aqui hoje com a máscara. Essa máscara é resultado de quê? É resultado de quê? Diga, de um decreto. Decreto de quem? De homens. Por enquanto, irmãos, não há nenhuma ameaça. Mas pode ser que chegue um momento que venha decreto diferente. Talvez venha decreto de você não vir mais à igreja. Talvez alguém se enfureça aí, sabe, fica irado mesmo e lance decretos que vão impedir você de adorar o Senhor. Eu não sei, alguém pode de repente se sentir um Deus aí e mandar construir uma estátua em praça pública aí e pedir para você adorar. Você acha que essas coisas só aconteceram na antiga aliança? Está acontecendo no mundo de hoje, irmãos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. E nos últimos tempos diz que essas coisas vão acontecer. Ei, se prepara, o anticristo está aí. Mas ele vai se manifestar quando? Depois que a igreja não estiver mais aqui. Mas o espírito do anticristo está no mundo. Talvez não seja o anticristo para toda a igreja, para toda a humanidade. Mas alguns anticristos podem se levantar. Alguns enfurecidos, alguns Nabucodonosores aí se levantarem, construir algumas estátuas aí e pedir para você adorar. E a minha pergunta nessa noite, com ameaça de morte, o que você vai fazer? Diga, eu não temerei. Não temerei. Pode vir para cá vocês. Vamos cantar esse louvor. Nós vamos nos consagrar aqui hoje, irmãos. E eu creio nessa noite o Senhor nos fortalecendo, para que nós não venhamos a ceder a nenhuma ameaça de morte. Pastor, e as pessoas estão cedendo? Estão, irmãos. Cederam a ameaça de uma morte por conta do Covid. Você tem certeza da sua salvação? Então, irmãos, nós não temos mais medo algum. E nessa noite mesmo, eu quero fortalecer você. Eu quero estar disposto adiante de qualquer ameaça. Sabe, irmãos, o Senhor não vai nos deixar desavisados. Aqueles que decidirem não se contaminar, o Senhor vai trazer revelação, o Senhor vai trazer discernimento, o Senhor vai trazer sabedoria. Seja sábio, o Senhor te dará sabedoria para você lidar com as situações. Nós enfrentaremos talvez situações difíceis, mas teremos a força do Senhor, a graça do Senhor para nos ajudar. Eu lembro que há uns 3 anos atrás,
mais ou menos, nós estávamos ainda naquele ponto pequeno ali, e eu recebi uma informação do Senhor. Eu lembro que eu compartilhei até com Eugênio isso aí. Eu falei, vai chegar um tempo que nós vamos ser ameaçados por nos permanecer firmes na palavra do Senhor. Mas eu não estava nem imaginando o que estava prestes a acontecer. Hoje nós somos ameaçados por pessoas da própria igreja. Somos. É, isso mesmo. Por aqueles que não entenderam. Nós somos ameaçados pelas pessoas aí fora. O mundo, eles não estão vendo a igreja com bons olhos. Sabe o que nós temos feito? Nós não decidimos, nós não nos prostramos diante das propostas. Quais foram as propostas durante esse tempo? Fique em casa, não cultue, não precisa cultuar, ore na sua casa. Eu decidi no meu coração, e a minha esposa está aqui de testemunha, e eu estou falando agora abertamente mesmo. Eu falei, aonde tiver uma pessoa precisando de oração, nós iremos lá. Se alguém precisar vir à nossa casa, nós abriremos a porta da nossa casa para receber. Não foi assim? Essa foi uma decisão. Agora você acha que todos aplaudiram isso aqui? Nós nos tornamos visíveis. Ô gente, cadê? Não estão se aquietando não, é? Sabe, muitas vezes a gente estava andando e aqui a gente ouvia, ei, vocês não estão entendendo os decretos que é para ficar em casa? Ei, vocês não estão entendendo que os decretos é para se manter isolado? Mas nós tínhamos pessoas que estavam precisando de nós. E graças a Deus que a graça do Senhor nos acompanhou e nós podemos ver o poder de Deus agindo através da nossa vida, libertando pessoas, livrando pessoas da morte, libertando pessoas das garras do diabo. Sabe, irmãos, e isso cada vez mais deixa ele enfurecido. Diga que se enfureça o diabo. Oh, aleluia! Vamos cantar agora, vamos adorar o Senhor nessa canção.